momento que todas as portas para nós é estreita, né? E a gente vai se adaptando e a gente vai vivendo. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor trouxe ao meu coração algo ligado àquilo que já temos ouvido, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Semana passada o Senhor nos trouxe uma palavra sobre aqueles que andam com Deus, sobre o andar com Deus. E por que não falar também daqueles que passam pela porta estreita, porque esses que caminham com o Senhor são os que passaram pela porta. Porque esses que já andam com o Senhor são aqueles que estão andando nesse caminho que é apertado. Existe um filósofo muito conhecido chamado Maquiavel, você já deve ter ouvido falar sobre ele. Uma das suas frases conhecidas e muito conhecidas mundialmente é que os fins justificam os meios. Frase muito conhecida. Os fins justificam os meios. Mas será que isso também, a gente pode aplicar isso na nossa vida e na nossa fé? Será que na nossa fé também é assim que funciona? Os fins justificam os meios? Será que quando a gente se depara com um texto como esse, essa filosofia que as pessoas têm seguido, essa filosofia, esse pensamento que as pessoas, muito delas se adequam em suas vidas, será que também cabe esse estilo de pensar, essa forma de pensar também na nossa vida cristã? A impressão que nós temos nos dias de hoje, querido, é que independente de qual seja a religião ou a filosofia de vida das pessoas, de uma forma geral, o que a gente vê o ser humano buscando é alcançar os seus objetivos. Independente da religião, independente da filosofia que ele resolveu adquirir e viver na sua vida, todo mundo quer uma coisa: alcançar seus objetivos. O ser humano se tornou expert nisso, buscar alcançar seus objetivos. Quem é que hoje não tem objetivos a alcançar? Todos nós. Estabelecemos nossas metas, estabelecemos nossos alvos e vamos correr atrás. Seja escolar, seja financeiro, seja familiar. Nós temos os nossos objetivos. E o grande interesse hoje do ser humano é ter esses objetivos realizados, é ter essas metas alcançadas, é ter esses alvos atingidos. Independente da religião. Seja católico, seja macumbeiro, seja espírita, todo o ser humano, ele está buscando algo para si, algo para o seu crescimento, algo para a sua história, uma forma de legado, de deixar algo, uma forma de construir algo, uma forma de poder dizer: olha, isso foi eu que estabeleci, isso foi eu que construí. De uma certa forma, nós não estamos muito longe daquele povo. Os filhos de Noé, quando resolveram estabelecer o seu próprio nome e construírem uma torre, a qual todos os outros habitantes da terra passariam então a respeitá-los e a considerá-los pelo grande feito de ter construído uma grande torre. O que eles queriam é estabelecer o nome deles naquela época. Vamos estabelecer o nosso nome, para que as pessoas nos temam, para que as pessoas nos respeitem, para que as pessoas olhem para nós e digam: eles fizeram algo grandioso que ninguém fez. E de forma muito parecida, nós ainda hoje, muitos de nós, andamos nesse mesmo sentimento. Vivermos a nossa vida, estabelecermos algo, construirmos algo, com que as pessoas olhem e digam: ah, esse aí quem foi que fez? Esse foi ele. Foi eu que construí. Ah, existe uma tradição, foi meu avô que fez, foi meu avô que fundou, foi alguém que saiu da boca dele essas palavras, essa ideologia, foi ele que criou. Então o ser humano está muito, muito afim ainda hoje de ter isso como meta, de ter isso como alvo. Nós olhamos e vemos os templos lotados, as igrejas lotadas, as mesquitas estão lotadas, os terreiros de macumbes estão lotados. São pessoas pedindo, implorando, suplicando a um Deus, a uma divindade que os ajude a alcançarem suas metas, seus objetivos. E eu falo isso com muito respeito à dignidade das exceções, é claro, irmão. Mas
As pessoas estão superlotando templos, sejam católicos, sejam cristãos, sejam espíritas, porque elas agora entendem que não conseguem alcançar sozinhos os seus objetivos e precisam, então, de todas as forças ao seu lado. Todas as divindades, todos os santos, como se dizem lá fora. E elas clamam, e elas pedem, e elas fazem troca de favores com esses deuses, porque existem alvos e metas a serem alcançados. Eu não sei se você pensa como eu, mas olhando para esse texto, para esse versículo 14 em especial, depois da palavra porta, uma outra palavra que é muito importante nesse versículo, é a palavra poucos. Não sei se você pensa assim, não sei se você consegue enxergar isso nesse versículo, nesse verso. Mas diante de tudo que nós temos aprendido nessa igreja, de tudo que nós temos ouvido de Deus neste lugar, e o que nós temos ouvido de Deus neste lugar, e aprendido neste lugar, é que para que possamos viver um cristianismo autêntico, um cristianismo que não é de forma fingida, um cristianismo que é verdade, um cristianismo que nos faz levar o nosso ego todos os dias à cruz. E nós temos que fazer isso não apenas como um ato religioso, mas precisamos deixar todos os dias o nosso ego na cruz. De forma consciente, individual e integral. E é isso que nós temos ouvido neste lugar. É isso que nós ouvimos aqui domingo passado. Você tem que andar com Deus, mas para andar com Deus você precisa ir até a cruz. Você precisa ir até os pés dele. Para andar com ele você precisa descarregar de algumas coisas que você tem na sua vida como carga, que você tem levado como importante, mas que não são. E eu olho para esse texto e não consigo ver muita coisa diferente disso. Quando nós olhamos para esse texto nessa perspectiva, ele passa a ter muito sentido, e as palavras do Senhor passam a ter sentido quando ele diz que poucos são os que conseguirão encontrá-la ou passar por ela. Poucos são os que conseguirão entrar por essa porta estreita. Nós queremos entrar pela porta estreita e muitos de nós achamos que o nosso senso de medida de quem somos, e aí o nosso senso de medida muitas vezes nos engana, porque achamos que somos muito, porque achamos que não temos defeito, ou achamos pelo menos que os meus defeitos é muito menor do que o daquele outro. Eu erro, mas aquele ali é muito pior que eu, e o Senhor sabe disso. Eu peco, mas meu pecado é tão insignificante perto daquele outro. Eu faço alguma coisa errada, mas o que eu faço é tão insignificante perto do que outras pessoas estão fazendo de errado. Esse é o nosso senso de medida. Nosso senso de medida é quem erra menos. Não é quem acerta mais. Muitos cristãos usam esse mesmo senso diante do Senhor. E quando se trata de passar por uma porta estreita, nós queremos usar esse senso. Achamos que passaremos pelas portas estreitas, ou pela porta estreita, porque nós erramos menos que outras pessoas. Ora, se tiver que alguém não entrar, não serei eu. Será aquele que erra mais do que eu? Eu entrarei com certeza. Fazemos como aqueles que seguiam o mestre para querer pegá-lo em algo que ele fizesse de errado. São os fariseus e escribas, que se consideravam melhores do que os outros, que se consideravam aqueles que são já eleitos pelo Senhor, escolhidos. E muitos de nós também usamos essas varetas, calculamos as nossas vidas, e a forma que temos encarado e vivido no mundo, e achamos que as medidas estão dentro dos padrões, pelo menos perto. E fala, não, por essa porta eu passo tranquilo. Esse dia eu fui no restaurante com ela, e aí lá eles têm aquele negócio do cara estacionar o carro da gente. Aí o cara pegou meu carro e estacionou. Aí quando eu fui pegar, ele botou tão colado do outro carro assim, a minha porta, né? Que eu olhei, irmãos, e eu só tirei a chave dele para ela, né? Porque eu tenho um senso de medida. E eu olhei, aí ele falou, o que foi? Não, tu vai dirigir aqui. Eu não passo ali. Eu tenho consciência. Não vou nem fazer força. E por experiência própria eu já caí no engano de achar que dava. E não foi uma experiência boa. Porque eu fiquei entalado. Eu nem entrei e nem saí, e aí eu falei, agora, vou arranhar o carro do cara.
E a gente vai com o tempo, pela visão você já sabe, não, essa aí não. É como quando eu ganho uma camiseta de presente. Eu já olho para a camiseta e falo, já vou na loja trocar. Eu não preciso nem experimentar mais, irmão. Se não for do tamanho de uma bandeira, não vai servir. E aí eu falo, não vou nem experimentar. Mas algumas pessoas, parece que falta esse tipo de senso. O senso delas é diferente. Elas acham que sempre dá. Elas acham que sempre cabem elas. E quando se trata de fé, e quando se trata de reino de Deus, muitos de nós temos, às vezes, essa visão equivocada de nós mesmos. Achamos que estamos cabendo direitinho. Achamos que passamos pela porta direitinho. Achamos que temos andado, sim, no caminho apertado. Mas a gente consegue descobrir algumas verdades que muitas vezes nos colocam no lugar devido e nos mostram que nós não somos tão bons assim quanto achamos. Ora, a palavra de Deus diz que o único jeito de passar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado é através da graça. Se você abrir em Efésios capítulo 2, versículo 8, você pode abrir? Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo, ele é claro quando ele diz assim, pois pela graça vocês são salvos. Vocês são salvos pelo quê, queridos? Pela graça. E não vem de quem? E o que não vem de vocês? O que não vem de mim? Essa graça não vem de mim. Esse favor imerecido vem do Senhor. Não são as minhas medidas ideais de vida. Não são os meus padrões ideais de vida. Não é aquilo que eu acho que é o certo que me faz entrar por essa porta. Eu só entro nessa porta pela graça do Senhor. E aí Paulo deixa muito bem claro que é só a graça do Senhor, e é uma graça que não vem de ninguém, senão dele. Só vem dele, querido. Não vem das nossas medidas, não vem do nosso jogo de cintura, não vem da nossa lábia, não vem daquilo que a gente acha que é, vem do Senhor. Do Senhor vem a graça que nos garante passar pela porta. Passamos pela porta somente pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, vem de Deus. O centro do cristianismo sempre foi Cristo. O grande problema é quando a gente começa a achar que o cristianismo, muito dele tem a ver com o meu umbigo. Tem a ver com a forma de que eu acho que eu interpreto as coisas, que eu interpreto a Bíblia. E não tem. Não tem, querido. O cristianismo tem a ver com Cristo. Tem a ver com aquilo que Cristo fez na tua vida. Tem a ver com aquilo que você deixou por amor a esse Cristo agora que faz parte da tua vida. Tem a ver com a transformação que a chegada desse Cristo fez na tua história. Não tem a ver com você, não tem a ver com o que você acha. Não tem a ver com a forma que você pensa, não tem a ver com o que você acha que tá acertando ou com o bem que você acha que fez. Não tem a ver com atravessar a velhinha na rua. Não tem a ver com dar cesta básica para quem bate na tua porta. Não tem a ver. Não tem a ver com um pouco de palavrão que você fala. Tem outros que falam muito mais. Eu falo pouco palavrão, o Senhor sabe. Não tem a ver com você nunca ter roubado. Não tem a ver com você nunca ter matado ninguém. Não tem a ver, querido. Não existe mérito humano. Existe a graça de Deus. E parece que nós temos nos esquecido, nós temos vivido numa geração que tem se esquecido disso. A tradução mais simples para a palavra evangelho, que é uma palavra do grego, a tradução mais simples diz que evangelho é o mesmo que boa notícia. Boa notícia, boa nova. Eu gosto dessa tradução. O que é evangelho? É uma boa notícia. Se o Senhor veio, e se o Senhor trouxe uma mensagem, e essa mensagem é o evangelho que transforma, o Senhor trouxe para nós boas notícias. O Senhor trouxe para nós boas novas.
O grande problema é quando a gente entende que as boas novas e as boas notícias que o Senhor trouxe para nós tem a ver com as bênçãos infindas que nós receberemos. Quando eu acho que as boas novas, que a boa notícia que o Senhor trouxe para nós, é de que nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra. É quando eu acho que a boa notícia que o Senhor trouxe para mim, é que Ele vai curar todas as minhas enfermidades. É quando eu entendo que a boa nova e a boa notícia que o Senhor tem para mim, é que todas as minhas dívidas serão pagas. É que eu não enfrentarei problemas na minha vida. E eu acho que as boas notícias, e eu começo a entender que as boas notícias que o Evangelho tem para mim, tem a ver com as bênçãos infindas que o Senhor tem para derramar sobre nós. E aí a gente começa a viajar, irmãos. Sabe por que a gente começa a viajar? Porque Jeremias escreveu, no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração de quem? Do homem. Ele é enganoso mais do que quê? Mais do que todas as coisas. O coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. É enganoso mais do que todas as coisas. Ele é perverso. A pergunta que Jeremias faz no final é: quem poderá conhecer esse coração? E é esse coração enganoso, esse coração perverso, que faz com que a gente ouça o Evangelho, que a gente receba a mensagem do Evangelho, mas que ela se perca dentro de nós, com os outros conceitos que a gente carrega dentro de nós, com os outros fundamentos e ideais de vida que nós temos dentro de nós, com as outras cargas que a gente vem trazendo, seja da nossa família, seja do mundo, seja de onde nós recebemos. E a gente acha que uma coisa pode ter a ver com a outra. E de que a gente pode criar uma verdade, então, só para nós. A gente pega a palavra de Deus, a gente pega o Evangelho, a gente amolda o Evangelho às nossas realidades. E a boa notícia e a boa nova, quando a gente compara e a gente faz um contraste com as nossas realidades e a prática realidade da vida cristã, querido, o que sobra da boa notícia é o que Jesus diz em Mateus 16, quando ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o quê? A sua cruz. Faz o que mais? Me siga. Aí ele faz um ressalva. Pois o quê? Pois quem quiser salvar a tua vida, por amor a mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, é uma boa notícia para você? É uma boa notícia? Porque essa é a boa notícia que o Evangelho traz, irmãos. A boa notícia que o Evangelho traz, a boa nova que o Evangelho traz é: se você quiser salvar a tua vida, eu vou dizer logo para você, você vai perder. Se você tratar dos seus interesses, se você correr atrás das suas coisas, se você estiver mais interessado em viver os seus compromissos, você vai perder a sua vida. Porque aquele que quiser ir atrás de mim, porque aquele que quiser me seguir, porque aquele que quiser passar pela porta estreita, vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que abrir mão de ideais, de história de vida, de que eu aprendi assim, que é assim que eu sei, porque eu sou assim por causa de fulano e fulano. O Senhor está dizendo: você vai ter que negar essas coisas, querido. Você vai ter que dizer para elas: não tem espaço mais para vocês na minha vida. Eu vou ter que tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. A pergunta é: quantos de nós evangélicos ainda consideramos essa uma boa notícia? Porque a boa notícia é que o carro novo vai chegar na tua casa. Recebe aí, meu irmão, carro novo. A boa notícia é que aquela casa vai ser trocada. Você vai trocar de casa, vai para uma casa maior. A boa notícia é que vai ter emprego público para todo mundo aqui, amém, irmãos? Nossos jovens aqui vão passar todos no concurso público. A boa notícia é que vai ter emprego público para todo mundo aqui, amém, irmãos? Nossos jovens aqui vão passar todos no concurso público. A boa notícia é que
A boa notícia é essa. Nos faz sorrir, nos faz nos alegrar, nos faz festejar. Mas quando o Senhor diz para nós, não, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ter que negar a si mesmo. E toma logo essa cruz aí, rapaz. Você quer ficar atrás de mim? Você quer me seguir? Pega logo a cruz, está demorando. E a gente vê muitas pessoas que cruzaram o caminho de Cristo, é engraçado. Como um jovem rico, que chegou empolgado, recebeu a boa nova do Evangelho, chegou empolgado. Mestre, ouvi, o que eu faço agora para entrar por essa porta estreita? Os 10 mandamentos, siga os 10 mandamentos, siga os preceitos. Muito bem, tenho seguido desde criança. Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, não falo palavrão, não xingo, nunca briguei na rua, respeito meus pais, pago o dízimo direitinho, vou à igreja, tenho o nome na lista de membros da Nova Vida. Então está tudo tranquilo. Agora você pega tudo que você tem, tudo que é importante para você, tudo que faz parte da sua vida, que tem a ver só com você, e você deixa tudo para trás. Esquece. E aí você vem atrás de mim, você me segue. O jovem ficou triste. E foi embora. E aí nós julgamos aquele jovem. E a gente diz, cara, mas por que aquele jovem não tomou uma decisão, né? Seria um texto tão mais bonito se no final dessa passagem o jovem resolvesse então se ajoelhar e entregar tudo para os pobres, e alimentar a multidão e seguir a Cristo. E a gente condena aquele jovem, a gente diz, Só que muitas vezes nós somos aquele jovem. A boa notícia do Evangelho tem conseguido nos entristecer como entristeceu aquele jovem. Aquele jovem não recebeu as palavras do Senhor como uma boa notícia, como uma boa nova. Ele se entristeceu. É aquilo que tem acontecido com muitos de nós. Quando ouvimos a palavra do Senhor, nos entristecemos, porque tem a ver com o quê? Com negar a nós mesmos. Pisou no meu calo, mexeu comigo. Deus não suprirá todas as nossas necessidades, meus irmãos. O Evangelho não diz isso. O Evangelho não diz que todas as nossas enfermidades serão curadas. O Evangelho não diz que todas as nossas dívidas serão pagas. O Evangelho não diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Muito pelo contrário. Jesus deixa sempre claro aos seus discípulos, Mateus 7, versículo 13, um versículo antes do que lemos, que diz assim, só existem 2 portas. Vou deixar isso bem claro para vocês. 2. Existem 2 caminhos. Um é estreito, o outro é largo. E o Senhor é muito didático. Ele é muito rápido, muito simples. Não fez rodeio, não criou teorias. Ele falou, a notícia que eu tenho para vocês é o seguinte, existem 2 portas. Uma é larga e uma é estreita. A larga é para aqueles que caminharão para a perdição. É para aqueles que viverão para si mesmos. É para aqueles que não negarão a si mesmos, pelo contrário, negarão a mim, viverão suas vidas. Viverão suas ideologias, viverão suas filosofias, viverão a sua religião. Trabalharão, ganharão dinheiro, terão seus grupos de afinidade. E caminharão para a perdição. Existe uma outra porta. E por essa porta que é estreita, poucos passarão por ela. Por quê? Porque ela é estreita. E ninguém gosta de nada apertado, querido. Ninguém. Imagine um irmão que tem um Fiat. Não, vamos falar, não tem mais Fiat, né? Eu já ia usar um carro da minha época. Mas eu acho que o Opel é bem pequeno, né? Aquele carro. Um Opel, para uma pessoa me dar carona no Opel. Irmã, me deu uma carona. E aí ela já está com 3 pessoas no carro, 4 pessoas. Dá para você me deixar em casa, irmão? Olha para mim. No Opel. Vai ser desconfortável, irmão. A viagem não vai ser confortável, não. Nem para mim, nem para as pessoas que estão lá. Apertado. Aquele negócio agoniante. Aquele elevador que você pega que é para 7, e aí entra 8, e aí fica aquele negócio assim, um em cima do outro. É o metrô lotado que você enfrenta todo dia na segunda-feira. Todo dia na segunda-feira.
apertado. Você tem que ficar com o braço levantado, não tem movimento para baixar. Ninguém gosta. Só que o evangelho tem a ver com isso, com incômodo. O Senhor diz, existe uma porta aqui, ela é apertada, é desconfortável, você vai ter que procurar o jeito certo de passar. E depois que você passar, existe um caminho que é apertado também, é estreito. Mas poucos passarão por ela, e poucos entrarão nela. Mas o que exatamente significa isso? O que exatamente significa isso, irmãos? Quantos são esses muitos e quantos são esses poucos? A primeira coisa que nós temos que ter definido em nossos corações, querido, é que essa porta que é estreita, que esse caminho que é estreito, ele é uma pessoa, ele é quem? Ele é Jesus. Jesus diz, eu sou a porta. Jesus disse isso lá em João. João 10, 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagem. Em João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeira definição que nós temos que ter no nosso coração, só existe um caminho, só existe uma maneira. O Evangelho é uma avenida de uma mão só. E essa mão é Cristo. Só existe Ele. Não existe gente boa, não existe... Mas é uma pessoa tão ótima, uma pessoa... Nossa, não é possível. Não é possível. Eu tinha uma vizinha que era tão boa. Ela não brigava com ninguém, ela dava a cesta básica aos mendigos que batiam na porta dela. Ela não falava palavrão. Ela nunca fumou, ela nunca bebeu. Uma pessoa correta, o tempo todo, pagava suas dívidas. Foi salvo ou não foi? Quem sou eu para dizer, irmãos? Quem é você para dizer? Mas uma coisa é certa, a Bíblia nos aponta algumas coisas. E primeiro, a Bíblia nos aponta que se ela, por melhor que fosse como pessoa, por melhor exemplo que seja de gente boa, se ela não tiver seguido a Cristo, conhecido a Cristo, entregado sua vida a Cristo, a Bíblia garante que essa pessoa não entrará no reino dos céus. Porque só dá para entrar por Ele, Ele é a porta. Só entra aqueles que se rendem, só entra aqueles que passam por Ele. Não existe outra forma de entrar, irmãos. Por que a gente às vezes fica achando que existe um jeito de pular o muro do céu para entrar? Não existe. Não é a caridade, não é a minha forma de falar, o meu jeito bom de falar, não é as esmolas que eu dou, não é as pessoas que eu ajudo, não é pelo que eu faço que eu vou entrar nos céus, querido. Não é. Eu só entro se eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. É muito clara a palavra de Deus. Agora existe um evangelho que tem sido pregado, existe um evangelho que tem sido dividido entre cristãos, entre aspas, que existem facilitadores. Existe uma forma mais branda. Eu assisti no canal de uma irmã esses dias, que é a esposa de um pastor muito famoso. Ela resolveu montar um canal, a esposa do pastor. Montar um canal, trazer uma mensagem. E eu fui cair na besteira de ver a mensagem. E ela diz, eu vim através desse canal apresentar para você um Deus que você tem dificuldade de entender. Mas eu vou falar de uma forma tão fácil e te apresentar um Deus que é tão fácil, é tão fofo de se conhecer, que você vai conhecer Ele, pela forma que eu falar aqui, pela forma que eu me expressar. É isso que ela estava falando no canal. O Deus fofo. Eu tenho um Deus fofo para te apresentar. E eu fiquei pensando, meu Deus, que Deus é esse fofo? Que a Bíblia não fala. Tem um Deus fofo? Tem um Deus fofo? Tem um Deus que eu consigo passar para as pessoas que ele é mais fácil, ele é mais acessível, ele sabe, ele não quer tanto assim de você. Ele não exige tanto assim de você. Você não tem que mudar tanto assim.
Mas existe esse evangelho sendo pregado hoje, queridos. Jesus, ele é duro em suas palavras. Jesus, ele é tão duro e tão confrontador, que em João capítulo 6, versículo 60, o Senhor transmitindo o evangelho aos discípulos, o versículo 60 de João 6 diz assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir esse discurso? Quem é que pode ouvir as palavras desse homem? É muito duro. E alguém vem dizer que existe um Deus fofo. E a Bíblia diz que os discípulos do Senhor ouviram as palavras de Jesus e disseram, mas que palavras duras, não dá para ficar ouvindo. Ele é duro demais, ele exige demais. Ele pega no pé demais. Ele quer coisa demais. E a Bíblia diz que, no versículo 66, que por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Está escrito lá, querido, João 60, 66. Por causa do discurso, por causa do evangelho, por causa da mensagem que Jesus trazia, muitos dos seus discípulos que andavam com ele, disseram, rapaz, eu não vou mais mexer com isso, eu vou voltar para trás e eu não vou mais andar atrás dele. É muito duro. A minha pergunta é: o que mudou, querido? Não é duro o evangelho? Não é difícil de engolir o evangelho? Não é difícil de ouvir? Continua sendo, irmãos. E se não for assim, não é evangelho, querido. Porque Jesus veio para nos confrontar mesmo, querido. Jesus veio para mudar quem somos. E você não muda quem é fazendo carinho, querido, passando a mão. Você muda quem a pessoa é confrontando ela. Você diz à pessoa, você está errada. Eu vou te mostrar onde você está errado. Existe um outro caminho. Eu quero que você ande por esse caminho que eu estou te mostrando. Isso não é difícil, isso não é bom de ouvir, isso é ruim. Nós temos experiências próprias. Quando nós éramos adolescentes, quando nós éramos crianças em nossas casas, com certeza existiam ordens que vinham de nossos pais, que a gente dizia, mas para que isso? Pai, é só ir numa festa. É só ir dormir na casa do meu amigo. O que tem a ver isso? Você não vai. Por quê? Porque eu não quero. E a gente tem essas experiências. Nós vivemos isso em casa. Você chega 10 horas, mas por que 10 horas? 10 horas é muito cedo. Tem gente chegando em casa meia-noite, minha amiga chega, eu quero que você chegue 10. O evangelho não é diferente, ele é didático, o Senhor nos ensina. Se resolvemos então negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir, existe um padrão e o Senhor vai estabelecer, e está estabelecido. E o padrão é esse, irmãos. Não cabe mais certas coisas em nossas vidas. Não cabe mais certos movimentos em nossa vida. Não cabem mais certas amizades em nossas vidas. Não cabem certas palavras mais em nossos lábios. Não cabe qualquer imagem entrando pelos nossos olhos. Não cabe mais nós tocarmos em qualquer coisa. Porque nós pertencemos a um Deus que é poderoso. E que nós fizemos uma aliança com Ele de compromisso. E uma vez que eu tenho compromisso com alguém, eu preciso ser fiel a essa pessoa que eu fiz o compromisso. E para o Senhor ser fiel a Ele, é andar segundo a sua vontade. E não segundo as nossas vontades mais. Isso para nós é muito difícil. A pergunta dos discípulos lá em Lucas, no capítulo 13, é: Senhor, são poucos os que serão salvos? Eu estou vendo os discursos, estão sendo tão pesados. Muitos discípulos já voltaram para casa.
Eu me atrevo a fazer essa pergunta: Senhor, serão poucos os que serão salvos? E o Senhor diz para aqueles discípulos: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E essa palavrinha é também uma boa notícia. A boa notícia é: esforçai-vos. Mas já não basta negar a si mesmo. Já não basta tomar a cruz. E o Senhor vai dizer ainda: esforçai-vos. Esforçai-vos. Exige mais um pouco. Você tem que fazer ainda algo mais. Eu quero algo mais de você ainda. Eu só me contento quando você fizer o tudo. Porque eu fiz o tudo por você. Eu me dei por você. E eu só vou me dar satisfeito quando você se der para mim. Por inteiro. Integralmente, conscientemente. E constantemente. Eu encontrei um amigo meu esses dias, que eu não vi há algum tempo. Trabalhei com ele, e a gente conversando, papeando, e aí ele me falava na época que a gente trabalhava junto, muito dos problemas dos pais. Os pais brigavam muito. E aí eu me perguntei: e aí, como é que estão seus pais? Ainda estão juntos, casados? Ele falou: eles ainda estão casados, mas agora eles resolveram um estilo de vida novo. Meu pai alugou um flat, minha mãe alugou um apartamento. Eles são casados, mas cada um mora na sua casa. Aí eles se encontram, né? Como é que é isso? Não, eles se encontram, é um casal normal, cada um mora na sua casa. Aí eles se encontram à noite, quando querem sair, quando tem alguma coisa para conversar. Aí está indo bem. Então, agora está uma beleza. Pô, beleza, né, rapaz? Que bom. Coisa interessante, né? E aquilo eu fiquei pensando comigo. Aquilo que era certo já não é mais certo, irmãos. Aquilo que a gente considerava como um padrão e como uma forma correta de viver, já perdeu o seu valor na sociedade que vivemos. Porque o interessante não é duas pessoas se juntarem e vencerem gradualmente as suas lutas, e enfrentarem os seus egos juntos, e aprenderem a abrir mão de si mesmo para que o outro seja agradado, porque é isso que é o casamento. É você deixar de ser para você agradar alguém que agora vive contigo. É você buscar de todas as maneiras amar alguém incondicionalmente, independente daquilo que você passa a conhecer dela. Mas agora existe um novo estilo, não precisa disso. Você não precisa ficar se amaldando, ficar tendo crise, DR. Cada um mora na sua casa. Se encontra de vez em quando. É casamento. E não é isso que tem acontecido com os padrões cristãos de muitos? Não é isso? Eu faço uma aliança com Cristo. Eu tenho um compromisso com Deus. Mas Deus, lá na casa dele, tranquilo. E eu na minha. Quando eu preciso, a gente se encontra. E eu levanto a mão, e eu choro, e eu canto, e eu ajoelho. Ele faz o que eu quero, eu volto para minha casa. E ele volta para dele. Sem problema. Ele não me exige nada, eu exijo dele só as bênçãos. Que é tão tranquilo para ele, porque ele é tão todo poderoso. É uma nova forma de ser evangélico. É uma nova forma de evangelho. Sabe como é o nome desse evangelho? Eu-evangelho. É o eu-evangelho. Não é mais evangelho. Sou eu o evangelho. A mensagem principal não vem dele, vem de mim mesmo. A vontade principal não é dele, é minha. Porque sou eu o evangelho. Ele está comigo só por conveniência. Porque eu adoro, eu dou o dízimo, eu participo, eu me envolvo na igreja. E ele me abençoa de quebra. É um casamento de acordos. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. No eu evangelho, eu vou dizer, mas para que correr e para que andar? Se a Bíblia diz também que todas as bênçãos me seguirão onde eu for, eu vou correr e andar para quê?
As bênçãos é que tem que correr atrás de mim. O eu evangelho dizendo. As bênçãos que tem que me acompanhar. A Bíblia diz que onde eu puser a planta dos meus pés, eu tomo posse. Aonde eu botar a mão, vai prosperar. Então para que eu vou correr? E para que eu vou andar? Essa é a mensagem que o evangelho traz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, eu queria que você abrisse comigo. Paulo escrevendo a comunidade cristã em Gálatas, no capítulo 1, eles estavam vivendo um contexto muito parecido com o que a gente vive hoje. Os cristãos convertidos estavam sendo assediados pelos judeus, com seu judaísmo, ou por aqueles que já haviam sido seduzidos por uma mensagem que não tinha a ver com a vinda de um Messias ou com a libertação de um Deus. Era um outro tipo de evangelho. Paulo escrevendo essa comunidade, no capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo ele vai dizer assim aos Gálatas: eu fico admirado que vocês estejam passando de forma tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo escreve dizendo: irmãos, eu fico admirado, eu fico assim, eu olho para vocês e eu fico admirado como vocês escutaram o evangelho, conheceram a Cristo, e tão rapidamente vocês esqueceram tudo que aprenderam, e agora estão se voltando para um outro evangelho, para uma outra mensagem que não é a que vocês escutaram. É muito rápido, vocês têm perdido aquilo que Deus tem trago para vocês e entregue. A voz de Deus tem falado ao coração de vocês, e a voz dele tem se perdido tão rapidamente na mente de vocês, que me admira, eu fico admirado. É o que Paulo está dizendo para os Gálatas. Como é que vocês esquecem o que vocês escutaram no domingo passado? E na semana, vocês já estão dando ouvido a outro tipo de evangelho, que não é o que eu te disse, não é o que eu te falei, não é o que eu te entreguei. É muito rápido. Eu falo no domingo, você escuta a minha voz, você chora, você se arrepende. Mas na quarta-feira você já está fazendo tudo errado. Você está ouvindo o seu próprio coração, você está ouvindo a mensagem das pessoas, você está ouvindo um outro evangelho que não é o que eu tenho pregado, não é as verdades que eu tenho te dito. E você tem se corrompido tão rapidamente, que é de admirar. Paulo estava surpreso. Como que vocês se perdem assim, tão fácil? Eu falo com vocês, 3 dias depois vocês estão novamente. É como aquele porco que você dá um banho e limpa, e aí você solta. E você acha que ele vai correr para onde? Qual o primeiro lugar que o porco vai correr depois de solto? Vai para o chiqueiro de novo. Vai se lamear de novo. Era o que estava acontecendo com os Gálatas. E Paulo diz: eu fico assim, sabe, sem palavras. Como tem sido rápida a perversão de vocês. Como vocês têm perdido aquilo que eu tenho dado para vocês. É admirável uma pessoa que nasceu de novo, é admirável uma pessoa que está vivendo num ambiente de uma nova vida, ser sequestrado tão facilmente e ser devastado tão facilmente pelas desilusões, pelas ideias, pelas filosofias do mundo. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm criado os seus próprios meios de regras de vida. Você vai para a faculdade, o jovem hoje enfrenta inúmeras lutas, no sentido da apostasia, no sentido da filosofia de vida que as pessoas têm adotado para suas vidas, os jovens. É o sexo livre.
Ficar pelado na escola é arte agora? É arte. Nudez é uma forma de arte. Homossexualismo. Tudo isso às vezes começa a corromper o coração daqueles que conheceram o Senhor. E a gente, de certa forma, começa a ficar achando isso tão natural, que a gente acha que a gente pode se amoldar e que Deus também cabe dentro de tudo isso. Deus não cabe dentro de tudo isso, queridos. Deus não cabe dentro disso. Deus não cabe no chiqueiro que as pessoas têm vivido. Deus não entra no chiqueiro, Deus tira as pessoas do chiqueiro. As pessoas querem levar Deus para dentro do chiqueiro e acham que Ele vai. É a nova forma de viver. E muitos cristãos já têm achado algumas coisas naturais. Conversando com um esses dias, falou, já estou achando tão normal esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. Você, como cristão, você está achando normal? Cara, está ficando normal. Pode ser. Pode ser que você nunca entrou por essa porta estreita, por isso que você acha normal. Pode ser que o Evangelho nunca te libertou de verdade, por isso você está achando normal. Existe um retardamento mental, queridos, espiritual, quer dizer, um retardo espiritual. Esses irmãos de Gálatas estavam vivendo esse processo de retardo. Existem alguns cristãos retardados espiritualmente. É essa a palavra, irmãos. Retardados espiritualmente. Paulo diz que eles começam bem a sua caminhada, começam pelo Espírito. Se você ler o capítulo 3, versículo 1 a 3 de Gálatas, Paulo vai dizer, vocês começaram bem, conduzidos pelo Espírito, mas vocês foram seduzidos, vocês foram acometidos de um retardo, e vocês agora passam do Evangelho da graça que vocês receberam para a perversão explícita do mundo. É muito rápido esse processo. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, temos perdido o juízo. Eu não sei se você já escutou essa frase, eu escutava muito essa frase. Minha avó dizia, quando eu fazia coisas erradas, minha avó dizia, cria juízo, menino. Cria juízo. Hoje não se escuta isso mais, né? Não só minha avó, mas um adulto, quando via alguém fazendo uma coisa errada, dizia, toma juízo, rapaz. Toma juízo. Olha o que você está fazendo, rapaz. E a gente ficava, pensativo. O que muitos cristãos têm perdido hoje é o juízo. Os cristãos perdendo o juízo, irmãos. E sabe qual é o juízo que eles têm perdido? O juízo de Deus. Juízo é a capacidade de pensar, é a capacidade de quê? De apreciar algo, de fazer distinção. Fazer distinção. Nós perdemos a capacidade de fazer distinção daquilo que é de Deus e daquilo que não é. Perdemos o juízo. E nós precisamos dizer uns para os outros hoje, cria juízo, irmão. Você pode dizer para o teu irmão aí perto? Meu irmão, cria juízo, meu irmão. Cria juízo, querido. Cria juízo, meu irmão. Olha só, rapaz, que é isso? Isso não pode, irmão. Falei para aquele jovem que está achando tudo normal. Falei, rapaz, não pode não, cara. Não pode não. Volta para a Bíblia, cara. Você está perdendo percepção. Você não sabe mais o que é santo e o que não é. Você está perdendo. Você não sabe o que é mais de Deus. Não, Deus não se mistura com imundície, cara. As coisas de Deus não tem a ver nada com a imundície desse mundo. Você está perdendo a capacidade. Não é mais o que a Bíblia só diz. É o que a Bíblia diz, junto com o que a sociedade diz, junto com o que a religião diz, junto com o que as redes sociais diz, a gente junta tudo e a gente forma uma verdade. É isso que é a proposta de hoje.
É a proposta do mundo. Vamos criar uma nova verdade, uma verdade que tem a ver com o que Deus acha, com o que a sociedade acha, com o que os meus amigos acham, com o que as redes sociais acham, com o que o mundo está pensando. Vamos criar uma verdade juntando isso. É um ecumenismo de ideias. Não existe isso, querido. Jesus é muito claro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não venha trazer outras coisas como verdade, porque só existe uma verdade, a minha. Não venha falar de uma outra vida, porque só existe vida em mim. Não venha com o seu facão abrindo atalhos de caminhos, porque só existe um caminho, só existe o meu. Eu sou o caminho. Não existe. Na avenida do Evangelho, no caminho do Evangelho só existe uma avenida, é só uma avenida. Não dá para abrir atalho não, irmãos. Não adianta as pessoas dizerem, eu sirvo a Deus do meu jeito. Existe uma mania agora das pessoas dizerem isso. Está indo para a igreja, mas não, estou servindo a Deus agora em casa, fazendo a vontade, meu coração. Né? Deus sabe como é, Deus entende. Não, querido, Deus não entende nada disso não. Você está ficando doido, perdendo juízo. Você sabe quem são os muitos que seguirão o caminho largo da destruição? São esses. Esses que perderam o juízo e agora estão vivendo na imundícia do mundo novamente. Aí quer ficar com um pezinho na imundícia e um pezinho nas coisas de Deus, né? São esses que seguirão. São esses que entrarão pela porta larga. Porque não se adequaram à porta apertada. Porque não conseguiram passar pela porta apertada. Paulo em Gálatas, no texto que a gente diz, ele diz que existem alguns que perturbam e querem perverter o evangelho. São alguns, irmãos. Existem alguns cristãos perturbando e tentando perverter o evangelho. Tentando mudar aquilo que é verdade. Ou tentando trazer aquilo que é mentira e transformar em verdade. Ou querendo achar um meio termo. A boa notícia para nós nessa noite, querida, é que talvez você esteja pensando, esse caminho, ele é bem complicado mesmo, ele é bem apertado mesmo. Será que eu estou nele? Será que existe? A Bíblia fala dos poucos, será que eu estou no meio dos poucos? Será que não é muito pouco e não me cabe? A Bíblia fala que é poucos. Você acha que está no meio dos poucos, irmãos? Vocês são os poucos nessa noite? Ou você tá achando muito pouco? Como a Bíblia está dizendo que é pouco, eu já fico na dúvida se eu estou no meio desses poucos. Porque é pouco, então, eu não sei, né? A boa notícia é que esses poucos não são tão poucos, né? Se você abrir lá em Apocalipse, a gente tem estudado Apocalipse, o pastor até falou sobre isso na quinta-feira, no capítulo 7 de Apocalipse, para ver se você está dentro dos poucos, irmãos. Só para você ter uma esperança aí nessa noite. Só para a palavra não ficar muito azeda, muito salgada. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Para você que de repente perdeu um pouco a esperança de estar no meio dos poucos. A palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Os poucos é uma multidão que ninguém podia contar, irmãos. Será que a gente fica mais alegre hoje, né? Será que a gente respira melhor? Não é tão poucos, né? A multidão que ninguém pode contar. Na visão de João, ele disse que era inumerável. Ele nem se atreveu a querer contar. Tão grande que era a multidão. Dos que passaram pela porta, dos que caminharam no caminho estreito. Eu não sei você, eu fico feliz. Né?
Eu prefiro estar no meio da multidão, dos muitos, mesmo esses muitos sendo os poucos. Mesmo esses muitos e numerosos sendo os poucos. Passar pela porta estreita, queridos, não é fácil. É muito difícil. E quando o Senhor diz que nós temos que nos esforçar, essa palavra esforçar, a tradução dela é uma palavrinha que diz assim, agonizomai. Você pode dizer agonizomai. É a mesma raiz do agonizar. Quando Jesus diz esforçai para entrar por essa porta, Jesus está dizendo, olha, vai agonizar para entrar. Vai agonizar. E os irmãos têm noção do que é agonizar, irmãos? Nos hospitais tem muita gente agonizando, né? Muita gente. E o esforçai-vos vai exigir de nós isso. Agonizar. Carregar a cruz vai exigir de nós isso. É claro que a gente sabe que nem todo esforço que nós fizermos, nem todo esforço humano que fizermos, é capaz de nos garantir a entrada. Não é pelo esforço, não é pelo muito fazer, não confunda. E se esforçar com ativismo religioso, com estar no culto de terça, com estar no culto de quinta, com estar no culto de sábado. Não confunda o agonizar com participar dos bazares da igreja. Não confunda agonizar com entregar o dízimo esse mês, porque está tão apertado que eu estou agonizando para entregar esse dízimo. Não, querido, não é esse agonizar aí não. O agonizar não é esse não. O agonizar não é vir para a igreja toda semana não. Não é fazer jejum e campanha de 70 dias, 70 noites não. Não é esse tipo de agonizar que a Bíblia está dizendo. O agonizar que a Bíblia exige, o esforçar que a Bíblia exige de nós, é tão somente que eu diminua e que ele cresça. Que você diminua para que ele cresça. Porque quanto mais você diminuir, porque quanto mais você for o eu, mais ele vai crescer na tua vida, querido. Mais o Evangelho vai fazer a tua realidade ser diferente. Quanto mais abraçado pelo Evangelho, quanto mais contagiado pelas coisas do reino de Deus, menos nós vamos achar as coisas neste mundo naturais. Muito menos. Porque quanto mais convertidos a esse Evangelho, quanto mais amoldados a esse Evangelho, mais podres nós vamos entender que esse mundo está. Mais perdido, mais fétido. E quanto mais fétido, mais necessidade de Deus. Mais necessidade de nós como instrumentos de Deus. Declararmos através da nossa vida, da forma da nossa vivência, as verdades do Senhor. Nós temos vergonha de pregar hoje, sabe por quê, queridos? Porque a nossa vida não fala tanto quanto as nossas palavras. Não fala. Evitamos falar de Cristo. Evitamos pregar para pessoas que conhecemos, porque a nossa vida não é uma pregação tão linda quanto as nossas palavras. Não é. E é por isso que o Senhor está dizendo e nos lembrando nessa noite. Pare um pouco e pense se você tem andado comigo realmente. Se a porta tem sido estreita, se o caminho tem sido apertado, ou se está tudo muito confortável para nós. Ou se tem sido muito fácil para nós as coisas. Ou ser cristão para nós tem sido mamão com açúcar. Porque o Senhor nunca nos chamou para conforto. O Senhor nunca chamou seus discípulos para conforto. O Senhor sempre deixou claro para os discípulos: vocês terão que dar a vida por amor a mim. E quem não for capaz de abrir mão de pai, de mãe, de parente, de projeto, de emprego, seja lá o que for, por amor a mim, não é digno de mim.
Então a gente tem que pensar se a gente não tem vivido um evangelho muito mamão com açúcar. E talvez não é o evangelho de Cristo, talvez é o eu evangelho que você criou. Você está confortável nele. Que você consegue ir se adaptando e adaptando às coisas de Deus, às coisas do mundo. Você consegue ser um aqui, você consegue ser um na roda dos escarnecedores. Você consegue se dar bem, viver. Você virou um político cristão. Você quer agradar todo mundo. A Deus, ao mundo. E a Bíblia diz que não existe esse caminho aí. Porque ele só apresentou duas portas. Uma é estreita e outra é larga. Ou você está na estreita ou você está na larga. Não existe uma outra. Deus ele não abriu uma janela para você porque você é especial. Os especiais passaram pela janela. Não tem isso na Bíblia. O Evangelho não traz essa mensagem. Eu queria que você fechasse os teus olhos.